Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje nós vamos para a nossa segunda lição, a nossa segunda aula, Shiur Beit, do nosso curso de hebraico, e hoje vamos ver os artigos definidos, uma continuação, o plural dos substantivos e, obviamente, os exercícios. Se você não é inscrito ainda no canal, considere a possibilidade de inscrever. Não esqueça-se do triplo C, curta, comente e compartilhe para dar relevância a esse canal. Nós estamos entre as páginas 40 e 43 deste livro aqui, que é a Gramática do Hebraico Bíblico de Thomas Lambdin. Vamos adiante. Veja, existem algumas coisas interessantes que seria importante você voltar para a aula passada. Eu vou deixar aqui o card, não para a aula passada, para a aula introdutória, que é as consoantes Begad Kefat, sobre essas consoantes, sobre a redução vocálica e as características especiais das guturais e dos R's. Então, é importante voltar nesse ponto, especialmente sobre a questão do artigo. Então, lembre-se que as guturais e o resh não sofrem geminação, elas não podem ser geminadas. E quanto ao artigo, o artigo definido diante das não guturais é Ra. O Ra simples, com o patar. Quando é, e também, por exemplo, você nunca, eu disse isso na outra aula, nunca a gente pode ter um chuvar debaixo de um gutural. Vamos lá. Artigo diante de Aleph, Resh, é Ra com camatas. Com camatas. Então, aquilo que se tratava lá nas características especiais. Ish. Ish começa com Aleph. Então, o artigo vai ser Ha, Ish. Em tese, vejam bem, qual é a diferença entre o patar e o kamates? A duração. O kamates vamos dizer, é a vogal normal, A. O patar é a vogal normal, A. O kamates é a vogal mais longa, A. Isso é importante quando a gente vai estudar poesia hebraica. Por exemplo, na Salmodia. É importante. Aqui, Ra'av, fome, Ra'av. Você vai ter Ra'av. Esse aqui é gutural também. E o Resh. Então, são as características especiais das guturais e do Resh. Diante de Ain, o artigo é normalmente Ra, longo. Mas se o Ain é seguido de um átono, um alongo mais átono, aqui, quando a gente usa esse símbolo aqui, é porque está se referindo ao Kamates. O artigo é re. Então, ir, como veja, tem o Ain e um Hirik. Você vai ter Ra, ira. Mas você tem o plural de ir, é Arim, com Kamates. Então, aqui passa a ficar o Segol, Re-Arim. Afar, pó. Afar, reafar, o pó. Então, é só atentar esse detalhe. Então, reparem, a gente já viu que o artigo é ra, com patar, para qualquer situação, mas quando tem as guturais oresh, o artigo muda para ra, com o kamates. Se com o ein você tiver um
kamates, debaixo do ein, o artigo muda para re. É compreendido, não é isso? Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui nos comentários. Diante de um re ou um rete, o artigo é normalmente o ra com patar, né? Quando ele não tem geminação. Mas se o ra, o re, é seguido por um kamates átono, ou se o rete é seguido por um kamates acentuado ou não, o artigo muda-se para re também com segol. Rehal, rehal, o palácio. Arrehal, arrehal. Então aqui ficou o mesmo, né? O compatar. Então, herev, herev, espada. Herev, com artigo. Ha, he, ha, herev. Haham, haham. Esse é ha-ham. Aí, como aqui, veja, o het está com o patar, a gente bota o artigo com segol. Re-ha, re-haham. Re-haham. Harima, montanhas. Harima, montanhas. Re-harima. Praticamente, nesses casos aqui, segue a mesma coisa do Ain, né? Então, é praticamente, digamos, a mesma regra que a gente viu antes. As preposições be, le, que, elas substituem o artigo ra, com a vogal do artigo escolhida de acordo com as regras antes mencionadas, não é alterada de maneira nenhuma por essas mudanças. Então, você tem ra-ish, fica la-ish para o homem, la-ish. O re some, mas a vogal, aqui no caso ela é um kamates, vai ficar um kamates. Reharim, Reharim, as montanhas. Beharim, nas montanhas. Considere os seguintes grupos de substantivos. Você tem Bechor, Halom, Davar, Zaken, Makom. Quando você vai fazer... Aqui o primeiro grupo, Bechor, né? O primogênito. Você com a preposição, com o plural dele, que a gente está agora no plural de substantivos, veja, Bechorim. Ele continuou tudo igual. Halom, halomot, halomot. Essa é uma palavra masculina. Agora, com davar, você vai ter devarim, devarim. Zaken, zekenim. A segunda vogal não muda porque é longa. Makom, makom, mekomot. É masculino também. Agora notem que essas duas palavras têm um plural distinto. A gente tratou disso já, né? Palavras como melech, melech, veja que aqui a gente muda a estrutura toda, né, de vogais. Melachim, melachim, reis. Zevach, zevach, que é sacrifício. Zevach, plural, zevachim, a mesma estrutura, que fica de melachim, que é a estrutura que a gente viu como a estrutura padrão. Sefer, Sefer, livro. Sefer, Sfarim, Sfarim. O Shva é uma vogal curtíssima, às vezes nem sequer é ouvida. Naal, Naar, Naar, que é jovem. Nearim, Nearim, os jovens. Eved, Eved, o servo. Avadim, Avadim, os servos. Sobre o não uso do shuvá, sobre as guturais, veja a aula anterior. O vocabulário aqui, vamos lá.
Ish, o plural é irregular, é anashim. Anashim. Isha, mulher, plural, nashim. Nashim. Batim, que é o plural de casa. Bait. Bait, plural, batim. Yelad, menino, criança, o plural, yeladim. Hechal, palácio, templo, tanto que muitas vezes o templo de Salomão é chamado de Heichal. Aqui eu estou pronunciando Heichal, mas pode ser Heichal. Mas, como eu disse quando a gente tratou das matras lectiones, é que esse iod, junto com o tsere, ele não é pronunciado. Então, Heichal. Melech, o rei, governante. Sefer, livro. Eved, Eved, o servo, o escravo. Ir, a cidade. Hu, que é um pronome. Ele, ela. Mi é um interrogativo quem. Os advérbios efó, onde, que é sinônimo do aie, que a gente já viu. Né? E po, que é o advérbio de lugar, significa aqui, neste lugar. Vamos para os exercícios agora. Né? Prefixe a preposição le para os seguintes substantivos e pronuncie as combinações resultantes. Kohem, sacerdote. Kohem, sacerdote. Lembre-se que aqui, aqui não está tratando do plural, é só o substantivo. Então é só colocar a preposição le. Kerem, vinha. Plantação de uva. Kelev, Torá, Torá. Aqui estão as traduções, eu não vou fazê-las. Parash, Parash. Dameshek, Dameshek. Dor, Dor. Pereg, Pereg. Bavel, Bavel. Bor, Bor. Bakar, Bakar. Ger, Ger. Aqui está traduzido como residente, é também, mas é também o estrangeiro. Aquele que não é natural da terra, mas que chegou ali e começa a morar. Pessel, Pessel, ídolo. Derech, Derech, caminho. Goral, Goral, sorte. E Pir, Pirra, Pirra, Pirra. Tua boca, que é o possessivo. Boca é só P, P. Pirra, tua boca. Aqui nós vamos continuar com os exercícios e acrescente o final plural indicado, está aqui ó, entre parênteses, para cada um dos seguintes substantivos, conforme as regras dadas nos parágrafos de 5 a 6. Os parágrafos de 5 a 6 estão na aula de introdução. Fazem parte da aula de introdução, onde tem a redução vocálica e as características especiais das guturais de Duresh. Então aqui, Gevul, Gevul, limite. Rehov, Rehov, rua. Savá, Savá, o exército. Kahal, Kahal, a assembleia. Anan, Anan, nuvem. Nahar, Nahar, rio. Shachen, Shachen, vizinho. Hatzer, Hatzer, o pátio. Shachen é da mesma origem da palavra Shekhinah, Shekhinah, que é aquilo que está próximo, a vizinhança. Aqui, coloque a forma própria do artigo para os seguintes substantivos. Então, preste atenção no tipo de consoante e o tipo de vogal que ela está. Então, você tem radar, esplendor. Radar, esplendor. Afar, pó. Adam, ser humano. Riv, querela, briga. Adamá,
terra, Adamá, terra, Halav, leite, Halav, leite, Ha, Chokhmah, Chokhmah, sabedoria, e Rechal, o palácio, o templo. Forme o plural dos seguintes substantivos usando o final indicado. Então você tem peger, peger, o final está aqui. Você só vai ter que botar isso daqui. Peger, cadáver, shekel, ciclo, que é o nome da moeda, né? Um shekel, shekel, kerev, kerev, gruta, yeled, criança, menino, etsem, etsem, osso, even, pedra, naar, naar, jovem, Nahar, rio, Nahar, Eved, Eved, escravo, servo, Melech, Melech, rei, Davar, Davar, palavra, coisa, Zaken, Zaken, velho, ancião, Derech, Derech, caminho, Nefesh, Nefesh, alma, Hered, Here, Heder, Heder, habitação. Também pode ser as partes da casa, né? E Herev, Herev, espada. Diga oralmente em hebraico. Homem, homens, os homens, no homem. Então veja aqui, você vai dizer sem artigo no singular, sem artigo no plural, com artigo no plural e com a preposição com artigo. Lembre-se daquilo que a gente viu, né? Que as preposições bele, que assumem a forma do artigo. Mulher, mulheres, as mulheres na mulher, aqui o artigo no singular e preposição com artigo no singular, preposição com artigo no singular. Rei, reis, sobre os reis. Ancião, isso daqui acho que a gente fez na primeira aula. Ancião, anciãos, sobre os anciãos. Casa, casas, perto das casas. Livro, livros, nos livros. Cidade, cidades, nas cidades. E aqui traduzir para o português. Ha-anashim ba'ir. Ha-anashim ba'ir. Ha-nashim babait. Ha-nashim babait. Ha-melech ve ha-avadim ba'chechal. Ha-sfarim babait. Ha-sfarim babait. Aye ha-ne'arim. Aye ha-ne'arim. Ha-ne'arim basadeh. Ha-ne'arim basadeh. Efo rabatim. Efo rabatim. Veja aqui o métric para dizer que isso aqui é para ser pronunciado como A e não O. Efo rabatim. Rabatim ba'ira. Efo ha-neharot. Veja, no hebraico bíblico a gente não vai encontrar aqueles sinais de pergunta, por isso que, mas a gente sabe que isso daqui, como o aie e o efo, que são sinônimos, aie já é para pergunta, mesmo que não venha indicado. Então, quando vocês traduzirem, lembre-se de colocar o sinal de interrogação. Efo ha-neharot, sham. He-arim, Sham, Ve, Haderech, Po. Sham, a gente já viu, né? É lá, ali, e o Po é aqui. Traduzir para o hebraico. Os homens e as mulheres estão na cidade, Massa. O rei está no palácio. As mulheres estão aqui. Onde estão os jovens e os servos? Os livros estão na cidade. As cidades estão perto dos rios. Nesse caso, aconselho a utilizarem os artigos. A gente está estudando hebraico bíblico e é extremamente importante o uso dos artigos, o uso dos sinais vocálicos. Viu? Não façam essas atividades sem esses sinais.
E aí, meus caros, a gente chega ao final dessa lição. Espero que o curso esteja sendo útil para vocês. Deixem os comentários aqui, porque aí a gente vai melhorando e aprimorando as coisas a partir das observações de vocês. Lembrem-se que esse canal a gente não vai tratar de questões teológicas, não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é estudar a língua hebraica. Se você, o que você vai fazer a partir desse estudo, aí é com você. Eu não vou dar interpretações religiosas. Vou me deter exclusivamente à letra do texto, sem derivar dali nenhum tipo de interpretação religiosa, tá certo? Então, não me interessa a sua posição religiosa, nem vou responder a comentários que envolvam teologia aqui nos comentários. As dúvidas, por favor, sejam sobre a língua, não sobre a teologia. A teologia você pergunte ao seu padre, ao seu pastor, ao seu rabino. Ele é que vai tirar suas dúvidas de religião, não eu. Eu passo somente o texto, tá certo? Shalom, lehitraot. A gente se vê na próxima.